Olá, povo de Deus, tudo tranquilo aí? Hoje o Senhor tem uma palavra para o nosso coração aqui que ela é bem forte. Não que as outras não sejam, né? Mas eu digo a palavra, ela é forte quando a gente ouve ela, no caso eu também, né? E a gente sai meio desconcertado assim, sabe? A gente sai meio incomodado com a palavra. Pois essa é a palavra que faz efeito no coração da gente. Amém, meus irmãos? A palavra é a seguinte, então. É difícil, mas temos que fazer. O que é difícil, meus irmãos? É difícil pedir perdão achando que tem razão. Exatamente, é muito difícil. Para mim é dificílimo, pelo menos. Mas com a graça de Deus, eu peço para que Deus venha me ensinando a cada dia. Amém? Eu estava meditando numa passagem bíblica aqui, que não quer dizer isso aqui, na teoria, mas o Espírito me falou sobre isso, então vou fazer o quê, né? Vamos passar o que o Espírito está passando. Essa palavra se encontra em Mateus capítulo 17, do 24 ao 27, disse o seguinte: E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que recebiam tributos e perguntaram: O vosso mestre não paga tributos? Disse ele: Sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu dizendo: O que tu pensas, Simão? Simão, que era Pedro, né? Para quem não sabe ainda. De quem cobram os reis da terra o tributo ou imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhe disse: Dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: Então os filhos são isentos. Mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança um anzol e toma primeiro o peixe que subir. E abrindo-lhe a sua boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. O que tem a ver isso aqui com perdão, né, meus irmãos? Aparentemente nada, né? Mas se a gente for pegar aqui a revelação do Espírito pelas atitudes que aconteceram aqui entre Jesus e Pedro, e o povo ali que estava cobrando ali o tributo deles, né? Aconteceu da seguinte forma. Comparando para a palavra que eu senti do Espírito, que a princípio Jesus falou que os filhos não precisariam pagar impostos. Da mesma forma, às vezes, a gente acha que não deve pedir perdão, porque a gente mesmo julga aquela situação ali a nosso favor. A gente sempre vai puxar para o nosso lado, né? Isso é uma coisa da nossa alma. Isso não é nem pecado, isso não é nem motivo da gente se culpar, porque somos assim, né? A nossa carne é assim, né? Então, graças ao bom Deus que Ele nos deu o seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa ali fazer o grande combate contra a carne, para que o Espírito seja mais elevado do que a carne. Por isso a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, né? Que ela divide ali o Espírito da alma, né? Justamente para essas coisas, meus irmãos. Então, Jesus falou: então os filhos são isentos. Mas mesmo assim, ele disse para Pedro: não, mas vai lá e faz o seguinte, ó, eu vou te dar uma instrução. Eu não tenho dinheiro aqui, mas eu vou te dar uma instrução. Mesmo a gente não sendo obrigado a pagar, tu vai lá e lança lá o anzol e paga por ti e por mim. Porque quando a gente entende, meus irmãos, né? Quando a gente percebe, entende, quando o Espírito de Deus ele fala mais alto dentro de nós, que mesmo a gente achando que tem razão, a gente tem que pedir perdão. Esse momento aí é o momento em que a gente dá abertura para que o Espírito Santo de Deus ele faça a gente tomar as atitudes necessárias, né? Porque foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus recebeu o Espírito Santo e deu uma abertura, e deu liberdade para que o Espírito Santo fosse o Senhor da vida dele. E quando a gente abre a nossa vida para que o Espírito Santo de Deus seja o Senhor da nossa vida, né, seja o grande controlador da nossa vida, a gente entende que além dele ser o auxiliador, a gente tem que deixar ele ser o controlador também. Porque não adianta a gente querer só que ele nos auxilie e não deixar que ele nos guie. Que a gente faça a vontade dele, né? A vontade do Pai.
E a partir desse momento, então, o Espírito Santo, ele vai nos falar: não, filho, é o seguinte, ó, tudo bem que tu acha que tu tem razão, mas acontece que não é tu que tem que julgar isso. Tu tem que fazer a tua parte, tu tem que ser luz, né? Tu tem que ser sal da terra, tu tem que ir lá e pedir perdão, mesmo que tu acha que tu tem razão. Essa é a instrução que Jesus deu aqui para Pedro. Vai lá e na boca do peixe, primeiro que tu tirar vai ter o dinheiro para tu dar, pagar o tributo, mesmo a gente não sendo obrigado a pagar. Mesmo sendo filho, então os filhos são isentos. Então a gente tem às vezes a tendência de achar, porque a gente agora é filho de Deus, que a gente não precisa mais pedir perdão, porque a gente não precisa, porque a gente pode julgar situações, julgar as pessoas que não são ainda filhos de Deus, e não precisa pedir perdão porque a gente já julgou elas, sendo que é o contrário. Jesus falou que a gente deveria perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Mas Jesus não falou assim, ó, vocês têm que perdoar o irmão 70 vezes 7 só se vocês julgarem e vocês tiverem razão. Não, porque não somos nós que temos que julgar. Ele só falou que nós teríamos que perdoar. Porque às vezes, se a gente demonstrar a atitude de perdoar, mesmo achando que tem razão, aquela pessoa lá que tem ou não tem razão, não é a gente que vai julgar, ela vai até de repente se sentir com vergonha. Acontece às vezes aqui em casa isso comigo. Às vezes eu tô errado e a minha esposa pede perdão para mim. E eu me sinto com muita vergonha, eu me sinto constrangido, porque ela demonstra o amor de Deus pela minha vida e pedir perdão para mim, eu estando errado. E a palavra de Deus diz o quê? Que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Deus nos constrange. E ela, como uma boa cristã, um pequeno Cristo, né, cristão, ela vem e me pede perdão, e eu, estando errado, me sinto com vergonha, então eu acabo me desmanchando, eu não consigo mais, aquela barreira se acaba na hora. Essa é a vontade de Deus, meus irmãos. Isso é o que eu tenho que aprender, é o que acontece aqui em casa, é o que nós temos que aprender, é o que a palavra de Deus ela vem falar com nós hoje. Que mesmo a gente não sendo obrigado aos olhos naturais, Jesus, ele mandou, assim como ele mandou Pedro pegar lá o dinheiro para pagar o tributo, mesmo sendo isento, ele falou, e paga por mim e por ti. Porque se eu pedir perdão pro meu irmão, eu não vou estar pedindo perdão só por mim. Eu vou estar pedindo perdão por mim e vou estar glorificando o nome de Jesus Cristo. E se eu tiver com razão ainda, mais ainda eu vou glorificar o nome de Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou, paga para mim e por ti e por mim. Porque a hora que Pedro pagou, ele pagou por ele e por Jesus. Então a gente pedindo perdão, tendo ou não tendo razão, a gente pede perdão pelo nosso ato, mas a gente glorifica o nome do Senhor. Olha que palavra linda, meus irmãos. Ele falou, mas para que não os ofendamos. Então, se Jesus falou, né? Então os filhos são isentos, mas para que não os ofendamos, vai ao mar e lança o anzol. Então, se eu peço perdão, tendo ou não tendo razão, a outra pessoa não tem por que me ofender mais. Não tem porquê, ali terminou tudo. Terminou tudo. Aí Jesus está ensinando isso. Aqui ele está falando sobre tributos, sobre impostos, mas o Espírito acabou de me revelar essa palavra dessa forma. E eu tenho certeza que se o Espírito revelou essa palavra para mim dessa forma agora, quando eu vim aqui gravar o vídeo, é porque eu tenho que aprender com ela. Então eu penso que todo aprendizado, todo ensinamento que Deus me ensina, eu posso passar para vocês, para que a gente possa aprender junto, né? Porque eu não devo ser orgulhoso, eu tenho que admitir que eu tenho que aprender todos os dias com o Senhor. E são desses que o Senhor se agrada, dos humildes. Porque Ele disse, né? Vem a mim, aprendam de mim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se Jesus, ele quer que a gente aprenda com Ele, que é humilde, a gente tem que ser humilde aprendendo com Ele. E é essa a vontade do Senhor. Por isso o Espírito Santo está aqui nos ajudando e nos auxiliando e nos ensinando através dessa palavra aqui. Amém, meus irmãos? Então, é difícil, mas é necessário. Necessário para que a gente tenha paz no nosso coração e para que, principalmente, a gente glorifique ao nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos aí.
Curte esse vídeo aí em nome de Jesus, compartilha essa palavra de Deus, siga-nos aqui nas plataformas digitais. É tudo para honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.